Bom dia. Estamos iniciando mais uma transmissão da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, diretamente do estado do Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo. Hoje, quinta-feira, dia 29 de outubro, iniciamos mais uma transmissão por esse canal do YouTube, de mais uma live de responsabilidade da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito. Lembramos mais uma vez que esta transmissão tem uma parceria da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, do Dr. Domingos da Paz, do Movimento pelo Fim do Exame de Ordem, do Dr. Paulo César Farias, que também é o patrono das ações da NB, do grande jornal virtual da plataforma do Twitter, o jornal O Novo da cidade de Novo Hamburgo, que tem se debruçado nas transmissões da ANB. Queremos destacar também a caminhada do colega Dr. Maurício Rabelo, do canal dele, Maurício Rabelo, e também da parceria da jornalista Regina Vilela, do estado do Ceará. Queremos saudar inicialmente a nossos presidentes regionais, seus respectivos suplentes, também saudar os nossos filiados, em especial aqueles que estão ativos nas plataformas do Fim do Exame de Ordem, do canal da plataforma do WhatsApp. Hoje nós temos algumas notícias que nós gostaríamos de expor detalhadamente, mas nós não vamos fazer isso. Nós temos estratégias muito sérias sem som. Agora sim. Agora sim. Muito obrigado pela informação. Realmente estava desativado o meu som. Eu só gostaria de retornar de novo aquilo que eu falei antes com relação ao meu nobre colega, Dr. Carlos Xandão, que é uma figura extraordinária, que nós temos prestado relevante suporte nas suas ações, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Brasília. Então, meu nobre e dileto irmão, colega de farda, sinta-se abraçado por toda a família ANB. Quero também fazer uma saudação muito especial à doutora Leonice Oliveira, nossa presidente regional do Estado de São Paulo, e também secretária nacional. Hoje, dia 29 de outubro, essa live tem a parceria da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, do Movimento pelo Fim do Exame de Ordem, do Dr. Paulo César Farias Rodrigues, do jornal O Novo, da cidade de Novo Hamburgo, estado do Rio Grande do Sul, e também do colega Maurício Rabelo, que tem seu canal no YouTube, e apoiado também pela doutora Regina Vilela, jornalista
do estado do Ceará, que também tem participado nessa caminhada pelo fim do exame de ordem. Pois bem, nós gostaríamos de trazer também a nossa saudação aos nossos filiados, os presidentes regionais, respectivos conselheiros e suplentes, pelo trabalho desenvolvido em favor desta classe excluída do mercado de trabalho, que são os bacharéis em Direito, de forma voluntária, absolutamente voluntária, como todos nós estamos fazendo, e quero render aqui as homenagens a todos eles, reconhecidos e valorosos soldados e batalhadores, em razão da imposição de uma exigência descabida do exame de ordem para que o formado em Direito possa exercer a sua profissão de advogado. Todos nós sabemos que existe uma manobra maquiavélica neste país. E eu vou ser muito sucinto hoje, porque nós temos notícias que nós precisamos acompanhar hoje em Brasília, apesar do declarado lockdown. Nós estamos trabalhando sistematicamente, falo nós, ANB, né? E esta manhã, mais uma vez, recebendo notícias de todo o Brasil, das ações da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, comandada pela doutora Leonice, em todas as plataformas do WhatsApp, muito importante para todos nós. No âmbito das tendências de inúmeros casos demonstrados, tais como orientações jurisprudenciais da Corte Constitucional, a ANB tem feito representações em todos os órgãos judiciários do Brasil, atacando a questão das fraudes constatadas no rito processual da Lei 8.906, na aprovação, a sanção da Lei 8.906, da ausência de regulamentação da Lei 12.605, entre outros tantos atos que nós vamos rapidamente aqui nos debruçar de novo. Brasília, meus nobres doutores e doutoras, está fechado. Ainda está sem áudio, doutor João Rodrigues? Não, né? Alguém pode me comentar se o áudio está ok? Cacilei Andrade, Deus no controle de tudo, muito obrigado. Só me informe se o áudio está ok. E também gostaríamos informar o seguinte. Perfeito, Gemerson Ávila, muito obrigado. Doutor Carlos Alberto, muito obrigado. Doutora Fernanda Vilela, ótimo, muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza de todos os colegas. A ANB tem promovido várias ações judiciais, várias representações políticas e várias representações no âmbito ministerial. Ministério da Educação, Ministério da Economia, Ministério do Trabalho, se bem que hoje não é mais Ministério do Trabalho, né? Hoje é Secretaria do Trabalho, envolvendo a questão do direito ao exercício profissional. Nós temos hoje no Brasil 500 mil operadores do direito fora do mercado de trabalho. E certamente mais da metade disso está com débito do financiamento do FIES. As demandas encaminhadas para o Poder Judiciário estão adormecidos em berço esplêndido de instância superior. O que está acontecendo com o Poder Judiciário nas instâncias superiores? Porque estas demandas não são entregues à sociedade brasileira que tanto necessita de respostas. O que é que esta Constituição fez mantendo silentes, uma vez que provocados diante dos mais graves quadros jurídicos, administrativos e políticos do país? O que está acontecendo no Brasil? Quem é a Ordem dos Advogados do Brasil? Portanto, meus nobres colegas, doutores e doutoras, a OAB é tudo menos uma entidade de classe. E vou também mais adiante. O Terra Brasilis publicou ontem uma notícia preocupante. Eu não sei se é fake ou não, mas eu vou reproduzir e eu acho que as autoridades deveriam de tomar ciência e tomar medidas muito severas. Alunos do curso de História
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte estariam patrocinando atentado contra o presidente da República. Tem até os prints aqui que nós recebemos do Rio Grande do Norte. Nós queremos trazer semana que vem o nosso presidente regional de Rio Grande do Norte para que ele nos fale um pouco mais sobre isso. Que país é este? Que país nós estamos vivendo? O Estado Democrático de Direito não existe. Isso já foi dito pelo deputado federal Felipe Orleans de Bragança, num vídeo que ele gravou na semana passada, propondo inclusive uma alteração, uma nova Constituição Federal do Brasil. Que país é este? Aliás, falar numa nova Constituição, a ANB, no ano passado, já propôs isso ao Congresso Nacional, e parece que está dando repercussão. Pois bem, nós tomamos conhecimento hoje do andamento dado pela Polícia Federal da fraude da assinatura aplicada na sanção presidencial da Lei 8.906. É muito grave esse tema, gravíssimo, gravíssimo. Doutora Leonice nos trouxe semana passada, aliás essa semana, um parecer de normas técnicas também do Ministério da Educação, também envolvendo gente infiltrada para alterar pareceres no tocante à Lei 12.605, que teve a ementa alterada em relação ao seu dispositivo de lei, que deve ser um retrato fiel da transcrição do artigo 1º na ementa. Estamos assistindo um verdadeiro desmonte jurídico de honorabilidade de grandes magistrados da Suprema Corte, que deveriam ser seguidos por todos nós, e hoje temos vergonha do que está acontecendo nas instâncias superiores do Poder Judiciário. A questão do exame de ordem, que foi levado à apreciação do Supremo Tribunal Federal, não tem dado a resposta à altura do que prevêem as siglas, as matrizes constitucionais. É vergonhoso termos que assistir os graves equívocos praticados nos votos dos ministros que julgaram o recurso extraordinário 603.583. Eu quero dizer que aqui eu faço muitas vezes uma pauta que eu recebo do nosso jornalista, acompanho ele quando ele elabora as pautas, ele me entrega, mas eu não consigo me ater a elas. Porque são tantas as violações, que nos causa um verdadeiro sentimento de tristeza profunda de vermos o nosso poder judiciário submergido às demandas pessoais dos ministros e de organismos asseclas e anencéfalas. É triste vermos ter que assistir tamanha fraude aplicada no seio e no núcleo político da presidência da República. E aqui queremos chamar a atenção do nosso presidente, Juliana Cesário. Júlia Cesário, né? Júlia Cesário. Eu não sei o que está acontecendo no país. Nós não sabemos o que está acontecendo no país. Pois eu vou lhe dizer outra coisa. Quando alguém nos questiona sobre as provas das fraudes praticadas pelo presidente Itamar Franco sobre a fraude da assinatura do presidente da República, que sancionou a Lei 8.906, ela não só atinge aos que querem ingressar no serviço jurídico da advocacia, mas toda a estrutura da advocacia no Brasil. Toda a advocacia no Brasil. Nós não precisamos provar mais nada. Como muitos dizem, cadê as provas? Elas estão fartas. As provas foram encaminhadas ao Poder Judiciário. Elas são uma denúncia gravíssima. Alguém no gabinete do presidente da República, ao tempo de Itamar Franco, não só falsificou a assinatura dele na sanção presidencial, e ainda tirou outro
ato normativo do presidente da República na exoneração de 2 servidores públicos federais do estado do Paraná, numa ação que tramitava naquela época, conforme publicado já fartamente pela 4ª turma do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, na ação cautelar número 2001 0401 072273-0 do estado do Paraná. Esta ação requer, inclusive, uma ação de indenização de danos materiais, que foi negada, obviamente, na primeira instância, na 11ª Vara Federal de Curitiba, e este ato de exoneração foi ato assinado, supostamente assinado pelo presidente da República, e não foi ele que fez. Pois bem, os exonerados, verificando a fraude da assinatura do presidente da República, ingressaram com uma ação de nulidade do ato administrativo e provaram nos autos do processo que a assinatura de Itamar Franco foi fraudada. E é a mesma assinatura que consta na lei da sanção da Lei 8.906. É a mesma assinatura. Portanto, gente, estamos vivendo um grave problema de fraude nesse país que nunca foi apurado. Embora devidamente comprovado judicialmente, inclusive a própria assinatura, que foi apresentada diante o presidente da República à época, 1994, ele não reconheceu como sendo sua assinatura. Isso está nos autos desta ação que eu acabo de informar. Doutor Vieira, nós sempre vamos provar, sempre. A ANB seria muito leviana se nós não pudéssemos provar o que nós estamos aqui denunciando. É muito sério isso. Por isso, nós já está aprovado nos autos de todos os processos. E eu quero dizer mais uma vez para os nobres doutores e doutoras que a representação criminal apresentada pela ANB tem acompanhamento sistemático pelo doutor Ivan, em Brasília. Quando o doutor Ivan não pode, o doutor Josimar ou o doutor Adelso Brito, que são os responsáveis por Brasília, e eles estão simplesmente empenhados em acompanhar até que esse caso seja resolvido. Isto não pode ficar impune. Pois bem, as fraudes foram encaminhadas também, as provas das fraudes foram encaminhadas para a Polícia Federal. A Polícia Federal já está atuando, e ela vem atuando sistematicamente, desde o momento de que elas foram levadas a conhecimento daquele órgão. Então, gente, nós precisamos realmente nos debruçar sobre a questão da limpeza desse país, porque nós estamos submetidos a organismos que não são aqueles que legalmente parecem serem instituídos para representar uma entidade de classe, no caso da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós não queremos aqui dar a entender que nós somos apenas operadores do direito. Nós não podemos, eu espero em breve estar um pouco mais presente em Brasília, mas nós não podemos dizer amém àquilo que o Poder Judiciário diz, que principalmente as Supremas Cortes dizem. Poder Judiciário não, eu faço uma retificação. Nós temos juízes de piso de extraordinária relevância, de extraordinária competência, de extraordinária capacidade hermenêutica. Mas o Supremo Tribunal Federal hoje envergonha o Brasil e o mundo diante dos seus atos. E nós queremos também lutar tenazmente no ano que vem, quando tudo estiver recuperado, nós queremos voltar a lutar tenazmente para acabar com este quinto constitucional que se transformou no inferno do Poder Judiciário. Juízes devem ser indicados ou subir de carreira mediante o seu próprio esforço e mediante a sua própria categoria. Não é uma entidade como a Ordem dos Advogados do Brasil a dizer o que pode e não pode, quem não pode ser promovido. Isto é criar uma reserva criminosa
criminosa de interesses pessoais na defesa dos seus próprios interesses no julgamento das cortes superiores. E nós não podemos permitir que esse tipo de coisa continue acontecendo. Então, sem sombra de dúvida, é lamentável o que nós estamos verificando no país hoje. Nós não podemos mais continuar aceitando esse tipo de imposição do Supremo Tribunal Federal, e aqui não estou fazendo nenhuma apologia à desobediência civil. Estou fazendo apologia ao seguinte termo: as leis foram feitas para serem cumpridas, como dizem no Exército, mas as leis absurdas não podem ser cumpridas. A exemplo do que nós estamos assistindo agora, um governador do estado do estado da Federação Brasileira querendo impor a ferro e fogo a obrigatoriedade da aplicação da vacina contra a Covid-19. Nós não podemos mais continuar a aceitar leis absurdas, doutores e doutoras. A Lei 8.906 é uma lei fraude, que vige no mundo jurídico sobre fraude, sancionada por a mais alta autoridade brasileira mediante fraude. E aí eu quero aqui fazer uma pergunta aos nobres doutores, tanto os inscritos quanto os não inscritos e juízes de todas as instâncias. Os honrados juízes. É possível se submeter a uma fraude? São crimes praticados de forma continuada? Não. Com todo o respeito. Nós não podemos mais continuar. E esperamos em breve que possamos realmente ocupar a nossa posição de juristas. E aqui quem está nos acompanhando nesta plataforma são juristas de extrema capacidade, de mais alta competência no mundo do direito. E nós sabemos o que está acontecendo nesse país. As ações da ANB não estão avançando em Brasília em razão única e exclusiva porque Brasília está dormindo em berço esplêndido. Eu estou me referindo à classe política e à classe dos servidores públicos, em sua maioria, não são todos. Então, meus nobres doutores e doutoras, a doutora Leonice aí com sua presteza está se debruçando dia e noite sobre essas questões, do doutor Ivan com sua equipe em Brasília, dia e noite. O nosso jornalista aqui do Rio Grande do Sul, que é o elaborador das pautas das nossas lives, e que continuarão sendo editadas por ele, terão os efeitos muito em breve. Eu não tenho a menor dúvida que uma nova Constituição precisa ser elaborada. A atual Constituição é uma Constituição comunista, que ela não empresta, ela entrega direitos, mas também não permite obrigações. Entrega direitos de um lado e retira esses direitos de outro lado. A prova está na questão dos direitos e garantias fundamentais, que sequer uma emenda à Constituição Federal tendente a aboli-los pode ser editada. Muito menos o Supremo Tribunal Federal, quando aplica a abstrativização do controle difuso da constitucionalidade. Sim, com toda certeza, Dr. Márcio Amaral, o judiciário toma benção da OAB. É o pai ajudando o filho. Será que terá um fim esse impasse? Tenha certeza disso, doutor. Tenha certeza disso. E aqueles que são incrédulos com relação ao presidente da República, acreditem. Acreditem, as informações que nos chegam diariamente, que as ações dele estão em curso, para resolver em definitivo essa grave situação. E aqui queremos mais uma vez convidar os jovens doutores que serão os futuros juristas deste país. Não permitam que o seu conhecimento jurídico seja violado, seja estuprado. Não permitam que a Constituição seja aniquilada. Não permitam jamais que vocês sejam submetidos à vontade do pensamento alheio, renunciando ao seu próprio pensamento.
E aqui empresta-se relevância ao pensamento jurídico. Leiam O Espírito das Leis de Hans Kelsen e entenderão o que está em curso no país. É grave o que estamos assistindo, mas a ANB está vigilante e ela será, sim, ela será a única que empresta hoje realmente o vetor de atuação para o restabelecimento, junto com os juízes de primeira instância e desembargadores honrados na segunda instância, para que esta excrescência seja de fato banido. Essa excrescência, quando eu falo do comportamento tanto da Ordem dos Advogados do Brasil, quanto do Supremo Tribunal Federal e de alguns políticos do Congresso Nacional, sejam realmente removidos do cenário para que se empreste uma nova matriz judiciária digna ao controle do tecido social brasileiro. Precisamos nos debruçar sobre isso e espero que ano que vem isso aconteça com sistemática ação da ANB cada vez mais presente no nosso meio. E eu quero aqui, mais uma vez, emprestar couro àquilo que a doutora Leonice sempre fez, que o doutor Ivan e todos os nossos presidentes regionais têm emprestado. Sejam firmes pilares que jamais serão derrubados. A convicção do pensamento jurídico deve ser mantido sob a égide dos pavilhões do direito e da justiça. Quando o direito e a justiça estiverem em conflito, lutemos sempre pela justiça. E esta é a regra que a ANB vai emprestar. Então hoje, meus nobres doutores e doutoras, eu quero dizer para todos os internautas que as ações que envolvem a fraude da ANB, a fraude da assinatura do presidente da República, que a ANB denunciou, já tem um movimento muito importante, porque a denúncia é séria e precisa ser apurado, e os responsáveis precisam ser punidos, porque o dano que causaram e continuam causando aos doutores e doutoras excluídos do mercado de trabalho é muito sério. Então, essa que é a razão. Bolsonaro não é presidente da Amazônia, e o Sul fica sem presidente. Realmente, o doutor Giuseppe, a verdade é... A verdade é que seja dita algo para que nós não percamos a fé. Tem muita gente aí que participa das lives, a gente respeita o pensamento, a gente participa que participam das lives, mas uma coisa vocês podem ter certeza, nós não queremos aqui, em hipótese nenhuma, desrespeitar o Poder Judiciário, mas nós precisamos exigir dele as respostas. Tá bom? Então, na próxima semana, temos, aí sim, já a Polícia Federal ficou de nos encaminhar alguns relatórios e nós vamos, semana que vem, possivelmente já ter algum resultado. Tá bom? Queira Deus que tenhamos todos um final de semana maravilhoso, abençoado pelo grande arquiteto do universo, e que os nossos operadores do direito possam em breve estar aptos ao exercício profissional sem passar por essa ridícula prova que é o exame de ordem. Aos que ingressam nesta live com o propósito de levar matéria para a Ordem dos Advogados do Brasil, sinto-se muito à vontade, né? Porque aqui nós estamos realmente falando de coração aberto para que o mundo entenda o que está acontecendo no Brasil. Não é justo o que está acontecendo no país. Vilipendiar o direito ao exercício profissional de trabalho das pessoas que lutaram por 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, gastaram verdadeiras fortunas para trabalhar e não podem, isso realmente é vilipendiar o mais sagrado exercício à vida, a construção da própria personalidade, e vilipendiar e destruir o pensamento jurídico individual, impondo uma regra tão perversa como esta. Dr. Nelson Cipriani, meu nobre irmão, meu amigo, bom final de semana para você também. Aos que nos acompanharam nesta manhã, pedimos perdão pelo prazo, porque o StreamYard não nos permite nos alongar mais de 30 minutos, então hoje ficamos por aqui, desejando a todos um excelente final de semana, que o grande arquiteto, pai de todos nós,
seja o protetor da saúde e da atividade de cada um de nós, e proteja as famílias brasileiras e nossas autoridades supremas, para que eles realmente voltem os olhos para os necessitados excluídos desse grande mal causado ao nosso povo. Tenham todos um excelente final de semana, Deus os abençoe, semana que vem estaremos de volta.